Boa noite de novo, meu nome é Sérgio, é uma alegria estar aqui hoje para a gente poder falar de novo, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre essas pérolas de luz que nos trazem tanto entendimento, tanta compreensão na nossa vida. Então, a gente veio do trabalho, a gente veio de fora, eu gostaria primeiro que a gente desse um tempinho só, a gente fechasse os olhos e fizesse uma pequena prece de gratidão a Deus pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos protegeu, nos amparou, nos intuiu, nos livrou no dia de hoje. Obrigado por chegarmos aqui andando, por podermos enxergar, por podermos ter um lar, uma família. Obrigado pela nossa vida, por tudo que temos, a nossa gratidão e principalmente, Pai, nesse momento, por estarmos aqui reunidos, aprendendo o Teu Evangelho de luz, nos dando o norte, o farol de nossas existências. Que assim seja. Meus irmãos, hoje o tema ele é um tema assim, super desafiador e super assim, importante para nós, que nós vamos falar sobre o pensamento. No conceito de Emmanuel, nós vamos usar aqui 3 obras, eu trouxe 4, mas eu vou usar 3. O livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. O livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, com a psicografia do Francisco Cândido Xavier. E o livro Boa Nova, que é um livro de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico também. Nós vamos falar sobre um capítulo que chama Primeiras Pregações, para encerrar a nossa pequena reflexão dessa noite. O que é o pensamento? O que o pensamento impacta em nossas vidas? Porque nós fomos criados desde sempre para pensar que o pensamento é uma emanação do intelecto. O ato de pensar ele vem apenas da inteligência, do intelecto. Porém, Emmanuel nos fala outra coisa, que o pensamento ele é um amálgama de não só aquilo da nossa inteligência, mas também todo o nosso sentimento. As nossas crenças, os nossos estados emocionais, tudo formula esse pensamento. E o que é esse pensamento e o que ele impacta em nossa vida? Muito bem. Antes da gente entrar com Emmanuel, eu gostaria de trazer aqui o Evangelho mesmo, para a gente entender que todo o chamamento do Cristo, onde a gente pode ler em Mateus, em Lucas, em Marcos, em João, no Novo Testamento, como nas cartas paulinas, sempre a consciência crística, através desses mentores, desses apóstolos da Bíblia, do Evangelho, sempre nos convidou a quê? A uma mudança de direcionamento da nossa ação mental. A todo momento. Querem ver? Eu separei aqui alguns pequenos trechos que a gente vai poder entender. Até anotei no livro mesmo, Pensamento e Vida. Olha só, lá em Romanos 12, 2. Olha o que Paulo fala aos romanos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente está conformado com o mundo? Nós estamos transformando a nossa mente? Como que estamos transformando a nossa mente? Lá no mesmo Romanos, no mesmo capítulo 12, no versículo 12, ele já fala: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Vocês percebem que Paulo está falando para nós, olha, quando estiver tudo bem, seja alegre, tenha esperança, vibre, module a sua onda mental. Nós vamos estudar aqui o que é o fluxo mental, matéria mental, segundo André Luiz, partícula mental. Quando estiver tudo bem, que a gente possa vibrar nessa frequência de esperança, de alegria. Paciência na tribulação, ele fala aqui para os romanos. Quando a coisa azedar, as dificuldades vierem, as provas vierem, ou mesmo as situações que nós mesmos criamos com a nossa mente, as situações da nossa vida vierem, os desafios, paciência na tribulação e perseverança na oração, que vai nos sustentar, que vai nos ajudar nessa construção dessa fé. Quer ver outro de Paulo? Efésios, lá no capítulo 4, são 2 versículos que ele fala aos Efésios. Ele fala assim:
Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho. Olha, tudo, as suas crenças, os seus achismos, tudo que está arraigado em você, porque nós somos, a gente aprende com a doutrina espírita, que nós somos o quê? Imortais. Nós somos espíritos imortais. Então nós, dentro aqui do Sérgio, existem milhares de pessoas, milhares de experiências vividas, milhares de situações não resolvidas, que se mostram como tendências no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na perversidade, na mentira, que somos todos nós. Agora, ele fala, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho. E lá no versículo 23, ele fala, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Olha, voltamos aqui. Pensamento, que é o espelho da vida em toda parte, segundo Emmanuel, cria tudo, nós vamos entrar nisso aqui. Pensamento, que é a mistura da minha inteligência, das minhas ideias, do meu raciocínio, do meu processamento consciente, com os meus sentimentos, as minhas emoções. Paulo está falando para os Efésios, renovai sem cessar o seu sentimento. Aquele sentimento daquela mágoa que eu sinto por alguém, aquele sentimento de ser muito rigoroso com as pessoas, aquele sentimento de vaidade demais, renovai. Quer ver mais? Lá em Lucas, Jesus fala assim que o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, que o reino de Deus não está fora, está dentro. A gente vai dando as pistas do nosso processo evolutivo. Lá em Mateus 6, versículo 21, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Olha, de novo, aonde eu ponho o meu sentimento, aonde eu ponho, ali está o meu tesouro. É o que eu dou valor nessa vida. Lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, aí ele dá a fórmula, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais que vocês querem, nós queremos, vai ser acrescentado para nós. Eu quero paz, o que nós mais buscamos, a paz, o equilíbrio, a esperança, a fé. Não é um processo de fora para dentro. Jesus já falou isso há 2000 anos e nós ainda estamos aqui tentando entender. Busca primeiro o reino de Deus, renova os seus pensamentos, despojai do homem velho. Busca através do estudo, através da oração, através do trabalho no bem, através da modificação de hábitos. É um processo interno, intransferível de cada criatura. Ninguém vai fazer o serviço para ninguém. É intransferível. E essa paisagem do nosso pensamento que cria tudo em nossa volta, a gente pode aqui entrar na parte filosófica e podemos entrar na parte prática. Quer ver a parte prática? André Luiz, um médico que foi um médico super conceituado, inclusive, Carlos Chagas, não é? Fez muitas obras enquanto encarnado, desencarnou, para onde ele foi? Ele foi para a colônia, nosso lar? Quem leu o nosso lar aqui? Para onde ele foi? Para a projeção da mente dele. A mente cria toda a vida em toda parte. A projeção da mente dele criou aquela zona umbralina. Porque existe a questão da afinidade e da sintonia, que são leis como a gravidade. Muito bem. Aí agora a gente entra nessa obra. Dito o Evangelho, dito que Jesus já nos trouxe, porque Jesus ele dá, o Evangelho, ele nos dá o quê? O caminho, a lei. Kardec, Emmanuel, nos mostra o quê? O mecanismo de entendimento dessa lei. E André Luiz nos traz o quê? A exemplificação prática desse caminho, que nada mais é que a nossa jornada evolutiva. No prefácio dessa obra, Pensamento e Vida, a obra, os prefácios de Emmanuel é uma coisa assim, né, maravilhosa.
lá no final do prefácio, ele fala o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Quer dizer que o meu pensamento, que é o meu sentimento, a minha ideia, as minhas crenças, a minha inteligência, o meu raciocínio, tudo que eu sinto, meus estados emocionais, cria a vida que eu estou procurando, que eu estou vivendo, a minha vida, através de um reflexo de mim mesmo, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Quer dizer, o espírito criado simples e ignorante, que vai caminhando, chega à fase hominal, à fase animal, pensamento ainda descontínuo, se individualiza, pensamento contínuo, dotado de nós aqui, o pensamento contínuo. A gente já começa a poder discernir o direcionamento da nossa ação mental. Nesse momento, a gente vai o quê? Na experiência. Essa encarnação eu caí, fiz errado, a outra eu já venho melhor, vem espiando, e vai, como nós somos, como ele fala aqui, no curso dos milênios. Até que um dia nós nos identifiquemos com o amor de Deus. Ou seja, a personificação de Jesus. Jesus foi o modelo dessa infinita sabedoria, esse infinito amor de Deus. Quer dizer, quando Jesus traz as suas leis, são leis de Deus no Evangelho, ele está nos dando, falando assim, olha, o norte é esse aqui da sua evolução. Só que o livre-arbítrio, ele é respeitado, cada um vai tomar a decisão que quiser. O que nós estamos aqui aprendendo, como que a gente pode fazer para trazer mais essa vontade de melhorar, de despojar do homem velho. Muito bem. Aí ele entra no primeiro capítulo, que é o capítulo base desse estudo, que é o capítulo 1. Esse livro, eles são 30 capítulos. Emmanuel, ele fala no prefácio que isso é uma cartilha que ele fala para os espíritos reencarnantes dos problemas que a gente ia enfrentar aqui na Terra. Então, são 30 capítulos. O primeiro dele é o espelho da vida. Olha o que ele fala. A mente é o espelho da vida em toda parte. Aí ele fala que nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Quer dizer, aquele animalzinho, o instinto, é a mente dele projetando. Nas almas humanas, o pensamento contínuo já surge entre as ilusões que salteia a inteligência e revela nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso a retratar a glória divina. Beleza. Estudando a nossa posição espiritual, confinados que estamos entre a animalidade e a angelitude, porque nós estamos num delta no momento, o delta nosso. Nós estamos, aqueles espíritos ainda mais reativos, aqueles espíritos mais, sabe aquela pessoa que, até eu mesmo, né, me fecha no trânsito, eu vou lá e reajo. Hoje eu não estou descendo do carro e brigando mais. Quando eu era novo, brigar não, mas eu quase, né? Mas agora eu estou mais velho, né? Aí eu já, né, doutrina espírita, vai amansando o caboclo, né? Aí, mas da animalidade à angelitude. Todos nós na faixa da Terra estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Todos nós. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Quer dizer, eu preciso adquirir conhecimento para eu poder operar essa mente que espelha a vida que eu crio em torno de mim. Aí ele fala, definindo essa mente por um espelho da vida, presta atenção agora, gente. Reconhecemos que o coração lhe é a face. Quer dizer que o coração, ele falou que a mente é um espelho que reflete a vida em toda parte. O espelho, ele reflete. A face do espelho é o coração.
o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso estado emocional. E o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar, purificar, acrisolar é purificar e sublimar. Quer dizer que a gente percebe que a gente deixou de ter aquele... Isso que nós estamos falando aqui, gente, é a evolução do pensamento religioso. Até então nós temos em nossos corações um Deus como se fosse um senhor feudal, um rei da Idade Média, que está ali julgando as pessoas, está ali criando falando o que você tem que fazer, o que você não tem, te julgando, culpando, e a gente fica com essa crença. Mas na verdade, Deus está em tudo, inclusive dentro de nós. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, vai falar muito sobre isso, quando ele fala do pensamento do Criador e o pensamento da criatura. O pensamento do Criador é como se fosse o hálito divino, um fluido cósmico que emana sem cessar, que o elétron é um dos corpúsculos base, que ele fala. E a mente da criatura cocria em cima desse plasma divino. Quer dizer, não é Deus que está me punindo. Eu mesmo, a minha consciência culpada, estou criando a minha realidade de desequilíbrio, de doença, de desdita, de dor. Olha que conhecimento, olha que informação que nós não aprendemos isso. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Então quer dizer que pensamento na perspectiva de Emmanuel é quando inteligência e sentimento, emoção e raciocínio se unem para formar, que é o pensamento. A gente tem que pegar agora, prestar atenção no que a gente está sentindo, né? Às vezes a gente faz uma oração lá, mas está assim magoado com a esposa, né? E aqui não tá dando bom. A gente está criando uma situação que não é legal. Melhor ir lá e perdoar. Ó, Jesus de novo dando o roteiro da nossa evolução. O perdão, então, é uma condição sine qua non, é uma condição imprescindível para a evolução. Não tem como evoluir sem perdoar. Não tem como ter a saúde que a gente quer, a paz, sem o perdão. Logo, o meu pensamento, que é uma mistura dos meus sentimentos com as minhas ideias, se transforma em uma emissão. E a vida responde em quê? A minha emissão? Em destino, aquilo que eu estou emitindo. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele retrata muito bem isso aqui. Quer dizer que eu estou tecendo o meu destino a todo momento. Como, Sérgio, que eu estou tecendo o meu destino? Porque a minha mente, que é o espelho da vida em toda parte, criando tudo em volta de mim, inclusive o meu corpo perispiritual e o meu corpo físico, a minha mente, que é o meu sentimento, o meu raciocínio, com as minhas ideias, as minhas crenças, consciente e inconsciente, está criando isso. E o que está acontecendo na minha vida, que a gente chama de destino, foi uma fatalidade, não existe. É o destino, a nossa própria mente. Gente, você fala assim, Sérgio, mas como? Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu acredito no que eu estou estudando. Eu acredito nas luzes que vieram pela caneta de Francisco Cândido Xavier. Eu acredito em Jesus Cristo, no que ele trouxe. Eu acredito, quando eu leio os romances de Emmanuel, quando eu leio as obras de Emmanuel, estudando o Novo Testamento, eu acredito com toda a força da minha alma que essas pessoas, esses seres humanos mais velhos que nós espiritualmente, mais evoluídos, estão nos falando. Que eles já passaram o que nós estamos passando. Só que eles estão falando, gente, aqui, o caminho é aqui, ó. Muda a mente, muda o pensamento, o sentimento. E todo o evangelho é o quê? Um convite para quê? Mudar o nosso sentimento. Fala aí, Poliano, uma passagem do evangelho, qualquer uma.
Qualquer uma. Lucas, Mateus, tudo que Jesus falou, tudo, Paulo, tudo. Muda o sentimento. Confie em Deus. Olha. Jesus falando, quem escuta as minhas leis e as cumpre, e as vivencia, e as pratica, será comparado a um homem prudente, sensato, que constrói a casa sobre a rocha. Aí vem a tempestade. O que é a tempestade? As perdas, as dificuldades, as doenças, problemas financeiros, solidão, rompimentos amorosos. Vem as correntes, as tempestades, as ventanias. A casa foi construída aonde? Na rocha. Por quê? Escutou as leis e as vivenciou e as praticou. Agora, aquele que, Jesus falou isso nos evangelhos, aquele que escuta as leis, como nós estamos escutando aqui, e não as vivencia, construiu a casa na areia, homem insensato. O problema é que a nossa construção mental até hoje foi na areia, a minha incluso. Por isso, sofrimento, por isso, desentendimento, desarmonia, doença. A partir do momento que eu entendo isso, quer ver Jesus de novo? Você é luz no mundo, brilha a sua luz. Você é o sal da terra. O sal tem que salgar, senão vai ser jogado fora, pisado pelos homens. Você está enrolado se você não salgar, se você não cumprir sua missão. Tira a candeia debaixo da luz, debaixo da mesa, e põe em cima do velador para iluminar a casa inteira. Deixa um rastro de luz, de perdão, de bondade, de união, de esperança, de verdade, de fé aonde você andar. Constrói isso dentro de você. Irradia isso aí. Porque a corrente dos nossos pensamentos, indo para André Luiz agora, é exteriorizada para fora. Não vai dar tempo de eu entrar no André Luiz, mas exterioriza e cria o que? A nossa aura, que é o conjunto dessas correntes. E a vontade, ela imprime o quê? Cor, intensidade a esse fluido. Então, se eu, por exemplo, resolvo melhorar, vou fazer o culto no lar, vou ajudar a fazer uma obra de caridade, vou perdoar aquele irmão que me falou uma coisa há 20 anos, até hoje eu olho para ele, está lá no Natal, tudo, mas eu ainda estou com aquilo na cabeça até hoje. Aquele ex-marido, aquela ex-mulher que me largou, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, gente, largou, problema para lá. Toca a vida, é tudo filho de Deus, está tudo, sabe, amém, vai com Deus, e vamos lá, e penso bem. Se eu não trouxer isso tudo para dentro de mim, eu estou criando, a mente está criando o meu desequilíbrio, a minha doença, a minha dificuldade, o meu vazio existencial, a minha depressão, a minha síndrome do pânico, a minha tudo. Busca primeiro o reino de Deus. O resto tudo vai vir por acréscimo de misericórdia. Então quer dizer que o desafiador, então, para nós é o quê? Não é mudar as circunstâncias exteriores, é fora. Mudar o parente, mudar o cônjuge, mudar o sócio, mudar o governo. Nossa, essa do governo cai toda vez. Mas mudar tudo, não é fora, é dentro. É mudar o panorama interior. Se eu mudo meu panorama interior, através do Evangelho como guia, através de todos esses estudos, do trabalho no bem, eu estou o quê? No dia a dia, no cadinho, eu estou o quê? Modificando a minha amplitude da minha onda mental. Eu estou modificando toda a minha psicosfera. Eu estou modificando a minha vida, porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Aí Emmanuel continua aqui, o capítulo é uma página, né? Ele fala, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Agora tem outra coisa. Eu estou exteriorizando uma onda mental, não é isso? Ali de rancor, ou de intolerância, ou de egoísmo, ou de orgulho, vaidade. Eu estou exteriorizando aquilo.
aquilo está refletindo como no espelho, eu estou arrojando para fora de mim essas imagens molde, essas formas de pensamento, isso está impactando o meu corpo perispiritual, isso está me caracterizando no tráfego do mundo astral. Beleza. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação, ao progresso. Quer dizer, de acordo com a onda mental, as imagens que eu estou projetando, voltando, a minha mente é todo o meu raciocínio, inteligência, sentimento, emoção, crenças, ideias. Eu estou projetando isso como um espelho para fora. O coração é a face do espelho. Eu estou projetando para fora de mim todos os meus sentimentos, as minhas ideias. Aquilo está me caracterizando. E logo, por uma questão de lei, uma lei de afinidade, uma lei de sintonia, começam os processos obsessivos. Aí agrava a situação da pessoa. Que a pessoa tem ainda a auto-obsessão dela, daquelas experiências que ela viveu, que ela ainda não sublimou, e ainda vem de rebote a dos outros. Aí o caboclo cai no chão. Depressão, dificuldade. E vai. Como é que muda isso? Já que o reflexo mental, então, é o alicerce da vida. Como é que a gente muda isso? Vamos, gente, fala. Como é que a gente muda isso? Porque a gente tem que ter uma saída. Tudo bem, eu entendi, Sérgio, o que Emmanuel falou aqui, os evangelhos, mas como é que eu mudo isso? Uma decisão. Uma decisão firme, de direcionamento, da minha força mental, com um processo de autoconhecimento profundo, de humildade. A primeira bem-aventurança é a humildade. Por quê? Por que Jesus falou, primeira coisa é a humildade, é a base de tudo. Porque se eu me olho, me reconheço ainda, esse monte de desequilíbrio, monte de egoísmo, monte de orgulho, monte de... Eu falo, tudo bem, Pai, me ajuda agora. Eu decidi, eu quero melhorar. Eu decidi. É uma decisão. O reino dos céus é uma decisão. Naquele momento, eu vou modificando esse meu pensamento, esse meu sentimento. Através do quê? Do estudo, da leitura, do acerenar a mente, uma meditação, fazer um trabalho de caridade, de começar a ver, olhar para mim e ver ainda a falta de perdão que eu tenho comigo mesmo das coisas que eu fiz, que eu não me perdoo, começar a perdoar. A gente não aprendeu? No instinto, até a angelitude, a gente passa por estágios. Esse espírito imortal, se eu matei, roubei, traí, menti, fui perverso, fui egoísta, tá tudo bem. Era o que dava. Agora eu estou diferente, nós estamos diferentes. Nós encarnados aqui, desencarnados. Olha onde é a frequência que a gente está, falando de Jesus, falando de Emmanuel, falando de evolução, falando de... Nós mudamos. Então se perdoa. E perdoar aqueles que nos ofenderam, que era o que eles davam conta de reagir. Nesse momento, dia a dia a gente vai modificando. E para terminar, gente, eu queria trazer rapidamente um diálogo que Jesus teve com Hanan nesse livro. Esse livro eu recomendo demais a todo mundo. Boa Nova, de Chico Xavier. Humberto de Campos fala das primeiras pregações. Jesus estava com João Batista no deserto, aí entrou em Jerusalém. Ele estava todo maltrapilho, né? E ele entrou e teve um diálogo com um sacerdote, um fariseu, chamado Hanan, que depois participou do julgamento de Jesus. E ele tem esse diálogo, e logo depois, nesse mesmo capítulo, ele sai e conhece, e chama Pedro, Simão Pedro,
João, Tiago, para ser os discípulos dele. Agora, vocês vão ver a diferença da receptividade de Hanã, um estudioso da época, um religioso, e do pescador puro. Ele vira, entra lá em Jerusalém, e Hanã vira para ele e fala assim: ô Galileu, que fazes na cidade? Aí Jesus responde para ele: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Gente, isso é para nós. É Jesus falando para Hanã e para todos nós, que ele veio para fundar o reino de Deus. Aí a gente pensa o quê? O reino de Deus está lá, o céu lá longe, né? Hanã já pensou assim, o reino de Deus fora, né? E com muito sarcasmo, Hanã falou: reino de Deus? O que você pensa que é isso, Galileu? O sacerdote falou para Jesus. Aí Jesus falou o que a gente estudou aqui meia hora, ele vai falar numa frase: esse reino é obra divina no coração dos homens. Lembra da face do espelho? É o coração? O sentimento? Obra divina em tuas mãos, Hanã falou, com ironia. Aí Hanã começou: mas como é que você acha que você vai fazer essa tarefa? Aí Jesus falou: meus companheiros hão de chegar de todos os lados. Aí Hanã, continuando com a ironia, falou: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra, Galileu. Certamente que esse representar o material de tua edificação. Entretanto, Hanã continuou: propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Aqui Hanã fez uma metáfora, né? Com o reino de Deus, com uma obra no mármore ali, né? Uma obra. Você acha que você precisa, como se fosse assim, você precisa de um mármore, né? Pra você fazer uma obra, um reino de Deus, com fragmentos de lama, você é imundo, você não sabe nada. Hanã falou para Jesus. Aí Jesus respondeu com essa pérola: sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Quer dizer, Jesus está mostrando para nós aqui que, através da nossa vontade, da nossa boa vontade, de nos melhorarmos, de nos conhecermos, de nos transformarmos moralmente, nós vamos o quê? Com o cinzel. O cinzel é aquele instrumento que modela o mármore de uma obra de arte, modela. Com o cinzel da boa vontade, ou seja, um ato nosso, voluntário nosso. A gente tem que querer isso. Através da nossa vontade, a gente vai o quê? Moldar esse nosso sentimento. Alinhar esse sentimento com as leis de Deus que Jesus nos trouxe, que é simplesmente amor e humildade. Era esse assim o estudo que eu queria fazer com vocês hoje. Que Deus abençoe o propósito de vocês, que vocês possam sair daqui e leiam esse capítulo, primeiras pregações, leiam o Pensamento e Vida, leiam o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer exemplos práticos disso? Leia a obra de André Luiz. Nisso vocês vão ajudando a modular essa mente numa forma de mais conhecimento, mais amor. Como diz a codificação lá no Cristo Consolador: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse é o caminho de todos nós. Muito obrigado, viu, gente? Vamos então para o passe, né? Vamos fechar os olhos nesse momento. Pai, estamos aqui, a nossa vida é sua, que seja feita sempre a tua vontade. Auxilia-nos, Pai, a seguir o teu caminho. Fortaleça em nós o nosso entendimento da vida, a compreensão das tuas leis. Dá-nos, Pai, a sabedoria. Mestre Jesus, que nesse momento o teu amor infinito possa envolver todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, trazendo paz, serenidade.
Que essa luz possa ir no lar de cada um aqui presente, envolvendo a todos que lá ficaram, encarnados e desencarnados. Que possa envolver todo o nosso planeta Terra, todos os corações que decidem, os corações que sofrem. Obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje e por todo sempre. Que possamos, ao sair daqui, sermos pessoas melhores. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta noite, por este tratamento. Que assim seja.